Bom, mas eu não tinha essa percepção. Ali na hora não, ali você passou não. E foi bom o fim de semana primeiro? Foi. Foi agradável? Foi, a gente até saiu, enfim. Eu, inclusive, ainda me disponibilizei, fui ajeitar as cores. Eu ia te perguntar isso, mas eu achei meio sem... Lógico que fui. Fui pra cozinha, lavar as louças, ajeitar a pia, enfim. Dei uma ajeitadinha assim na casa, no que eu pude, até porque era a primeira vez que eu ia, também não ia me intrometer e sair mexendo nas coisas, mas eu fiz isso, sim. Então, isso aconteceu, assim, né? Depois teve um outro final de semana que eu voltei. Fiquei muito chateada com uma coisa que ele fez, assim. O que ele fez? A gente estava na casa dele, nesse final de semana a filha dele também estava junto, né, com a gente. Você já conheceu ela? Aí já conheci, Quanto tempo sim. você estava com ele já? Devia ter uns 2 meses, talvez. Pouco tempo para já apresentar a filha, né? Mas tudo bem. Foi que ele chegou e disse, olha, eu preciso levar minha filha, né? Era domingo à noite, levar ela até a casa da mãe dela. Você vem com a gente? Falei, lógico, né? Achei que ia ter um trajeto normal, ia acompanhar no caminho, ia chegar na porta da casa, tchau, filha, tchau. Ia ver entrando, a gente voltaria. E eu seria uma companhia para o trajeto. Enquanto a gente estava indo, né, lá, de repente ele parou, entramos num negócio de um clube de rugby e paramos em frente a um pub, né, um pub muito grande e tal, e eu perguntei, né, o que a gente está fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, porque a mãe dela está aqui. E aí como assim? Ele começou a ligar, ela não atendia, e ele saiu do carro, foi dentro do pub para buscar ela. E ela voltou extremamente bêbada, totalmente bêbada, um cheiro de álcool, eu não bebo, e um cheiro de álcool muito forte dentro do carro, e ela totalmente assim, veio falar comigo, ai, não sei o quê, e eu... Oi, assim, eu nunca tinha me visto numa situação assim, sabe? E a filha? Tava no carro normal. Aquilo Oi, pra mãe. ela era... Não já sei tinha se se tornado normal? Não será? sei, não posso Bom, afirmar, porque eu não sei se tinha acontecido outras vezes, mas aquela vez foi isso. E depois disso nós paramos, tivemos que parar nessas lojas tipo de conveniência que ficam abertas até tarde, tipo um mini mercadinho de posto de gasolina. E desceram os 3 para comprar coisas para a menina comer, porque não tinha nada na casa da mãe. Então, compraram banana, leite. Então foram os 3 juntos, saíram do carro para fazer as compras, a família. E eu fiquei no carro esperando. Assim, eu não me vi numa situação muito agradável, não gostei, fiquei quieta na minha, mas não achei que foi legal o que aconteceu, o que ele fez. Você falou isso pra ele depois? Falei, logicamente. Aí quis terminar a relação com ele por conta disso. E ele? Porque eu vi que não era algo que eu queria levar para frente. Eu não tinha interesse em continuar no país, eu já iria acabar meu tempo de trabalho voluntário, eu iria voltar para o meu país, ou seja, eu achei que não valia a pena me dedicar para uma pessoa daquele jeito, enfim. Então, foi quando eu fui conversar com ele depois, disse que tinha ficado muito triste com aquilo que aconteceu, ele me colocou numa situação muito delicada, que eu não gostei, poderia ter me informado antes, mas aí voltei. E ele falava o quê? Pediu desculpas, disse que não queria me machucar, não achava que eu iria ficar magoada daquela forma. E aí eu voltei, nessa época eu já voltei para o trabalho voluntário que eu estava fazendo, porque eu ficava no trabalho voluntário durante a semana e estava indo à casa dele nos finais de semana. Eu lembro que eu conversei bastante aquela semana com uma amiga minha lá do trabalho voluntário, ela era alemã, e expliquei pra ela, e falei assim, acho que eu não quero mais, vou terminar. Ela falou, não, termina. Terminei com ele por telefone. Disse pra ele que eu não queria mais ficar com ele ficou muito mal, acho que fiquei umas 2 semanas sem vê-lo. Aí ele apareceu lá no trabalho voluntário, pediu pra que a gente conversasse, que a gente fosse lá. E eu, né, falei assim, é bom conversar pessoalmente, né, assim, eu acho que quando a gente termina com alguém, por telefone é meio duro, né, então eu aceitei, fui até a casa dele, conversei com ele pessoalmente e foi, assim, uma loucura, porque no outro dia ele foi trabalhar, eu dormi no outro quarto separado, a gente já tinha... Você foi até a casa dele? Sim, conversei com ele, disse pra ele que... Expliquei tudo. Expliquei que, inclusive, não valia a pena a gente levar à frente uma relação, porque eu não iria, enfim, me mudar pra Irlanda.
E ele também, eu iria embora, iria acabar meu tempo de trabalho voluntário. E eu não tinha também a intenção de ficar, não. Então, eu acho que tem muita gente que sai do país com a intenção de morar fora e tal. Eu nunca tive essa intenção. A minha Você intenção... foi fazer uma experiência, foi passar um tempo. Exatamente. Inclusive, tem pessoas me atacando, falando assim, mas fez para dar o golpe, não sei o quê. Golpe do quê? Não sei, casar com um gringo. Tem gente que, enfim... Gente, mas escuta... você casou com o Steve Jobs, não? Não. Então, não. Além de tudo, né? Não. Mas as pessoas falam muita coisa, né? Escutei as pessoas falam muita coisa porque as pessoas não têm, às vezes... É mais interessante falar da tua vida do que olhar para os seus próprios problemas, Exatamente. né? Então, mas eu tenho o privilégio hoje de chegar aos 50 anos, eu não estou nem aí. Aquela música, tô nem aí. Então é verdade, tô nem aí. Eu ouço mais o bom do que o ruim. E o ruim só se... A gente estava conversando antes. O ruim só se o ruim não é o ruim. É uma pessoa que quer o teu melhor. Está apontando um problema que você está fazendo. Aí eu ouço, porque é um bom feedback. Magoa, porque a gente fica, né, o nosso ego. Mas você fala, para ela tem razão. Vou melhorar nisso daqui. Agora uma pessoa, né, porque... não merece não merece nem sua chateação. Você tem um problema mais sério mesmo, que são suas filhas. Com certeza. E você só está sendo conhecida agora, você veio a público para resolver um problema sério. Sim. Né? Você não saiu do Big Brother e vendo não sei o que lá. Também quem vai Big Brother vai fazer sua felicidade. Sim. Você está querendo dividir para essa empatia geral, conseguir contaminar para o bem e você conseguir... Principalmente tem duas meninas poderem ser felizes de novo. Com certeza. Mas daí você estava lá e aí você dormiu no outro quarto. Dormi no outro quarto e disse para ele todas essas coisas, né? Não queria. Aí no outro dia ele saiu para trabalhar e eu fui numa loja chamada Eurogiant, que é uma loja de coisas baratinhas, assim. E eu fui porque eu fazia... quando eu era novinha aqui no Rio, tinha uma vizinha que me ensinou a fazer crochê. Então... Eu adoraria. Adoraria, meu sonho, mas não sei, não tenho mão para isso. Não tenho, uma terapia. Porque é uma terapia mesmo. E é bom para Alzheimer, para não ter, é bom para tudo. Exatamente. Então, eu achava legal, assim, passar isso para as pessoas que eu trabalhava, né? E aí eu fui comprar linha, agulha, fui nesse local. E, assim, foi muito louco, porque eu passei por um bebezinho, que até hoje eu nunca esqueço desse bebê. Ele estava assim no carrinho da mãe, e eu passei por ele, eu olhei assim para ele, e ele tinha uns olhinhos bem azuis assim, e ele ficou me olhando fixamente e sorrindo muito para mim. Aí eu brinquei com ele, mas eu passava, ele era bem pequenininho, e eu passei por ele, ele foi me acompanhando com os olhos assim, me deu uma coisa dentro de mim que eu não tinha preocupação nenhuma, não estava pensando nisso. Mas eu já escutei falar, as pessoas falando que quando um bebê olha para você desse jeito, sorri muito para você, tem alguma coisa. Me deu uma coisa ali dentro de mim, aí eu passei mais um pouquinho. Aí... O que tem? Porque muitos bebês me olham e sorriem. Porque falam que quando a mulher está grávida... Bom, não é meu caso. Disso eu já não vai ser meu... Sim, não, mas quando a mulher está grávida, falam que os bebês, eles sentem... Eles se veem... que interessante. Já estava grávida? Não, então, aí foi quando eu tive esse bebê. Eu olhei para esse bebê, e esse bebê olhou fixamente para mim, com os olhinhos bem azuis e um sorriso. E ele ficou me olhando, e eu passando, ele me acompanhando com os olhos. E eu achei aquilo uma gracinha. E eu já tinha escutado falar isso, de que quando o bebê olha assim, fala, olha... Não sei, me deu uma coisa assim dentro de mim. Aí eu passei mais um pouquinho e tinha lá, teste de gravidez. Aí eu peguei. Você não estava sentindo nada? Enjoo, nada? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí eu comprei. Foi €1,50 o teste de gravidez. Que era uma loja de... tipo essas lojas de 99 daqui. Sim. Comprei, fui para casa, fui fazer o teste. Para casa dele ou para sua? Para casa dele. Ele estava no trabalho, né? E eu estava esperando porque ele me levaria de volta. A gente já tinha terminado. Tá. E aí eu fiz o teste de gravidez, deu positivo. No dia que eu terminei com ele. E na minha cabeça eu falei assim, não pode ser. Não pode ser. Até porque me falavam que eu tinha muita dificuldade para engravidar, e que eu teria muita dificuldade para engravidar, porque eu tinha, que a mulher sabe, eu tinha... endometriose, não? Não, cistos no ovário, que, enfim... E que eu teria, quando eu quisesse, eu teria que fazer tipo um tratamentozinho. Assim, eu não achava que aquilo estaria acontecendo. Eu falei assim, não, custou R$1,50. Nada de R$1,50 é tão certo não, assim. Não. Eu falei. Aí, quando ele chegou, eu tava assim, em choque. Aí, falei pra ele. Quando eu falei isso pra ele, ele ficou
extremamente, porque ele estava muito mal com o término. Aí se ajoelhou na minha frente, me pediu em casamento, aquela coisa toda, me abraçando, e eu, assim, meio que em choque. Quantos meses vocês estavam juntos? Ai, eu não sei dizer exatamente, mas acho que uns 4 meses, 5. Mas foi tudo muito intenso, né? Você conhece a filha, você já termina. Sim. Eu falo, gente, relações que você termina com menos de 1 ano, esquece. Já veio aí o teste. Sim. Já veio. Mas eu me vi naquela situação. E eu sempre quis muito ser mãe. Muito. Era o sonho da minha vida. Na hora certa, lógico. Mas eu sempre quis muito ser mãe. Eu sei que tem muitas mulheres que esperam, assim, mas eu acho que eu nasci para ser mãe. Já queria. Muito. Então, assim, apesar do choque, né? E aí, foi toda aquela coisa de estar juntos e tal, que vai ficar tudo bem. Me pediu desculpa novamente pelo que tinha acontecido. E aí, eu grávida, né? Assim, e aí eu decidi tentar, né? Tava grávida. E aí, imagina eu voltar pro Brasil grávida de um homem que eu terminei, imagina, né? Então... Você chegou a pensar nisso? Vou embora, vou cuidar do meu filho sozinho. Você não tinha aversão a ele ainda, né? Não. Tinha coisas, assim, que logicamente, assim, me incomodou o que ele fez. No geral, ele estava sempre muito... Ele gostava muito de mim. Me dizia que me amava, essas coisas, né? Então, assim... ele era sempre, nesse momento, como eu te falei, muito educado, muito aquela coisa do inglês, muito respeitador, de abrir a porta do carro, de tratar super bem e tal. Mas tinham essas coisas que eu já via que alguma coisa ali, acho que era minha intuição, talvez, dizer assim, alguma coisa são que... aqueles... uns feelingzinhos aqueles instintos internos tão importantes que a gente tem que saber ouvir mais. Sim, exatamente. Mas aí foi isso, ainda continuei morando mais durante... acho que 1 mês ainda lá no trabalho voluntário, porque eu tinha que sair, mas eu tinha que passar a responsabilidade para outra pessoa, então ainda fiquei esse tempo, e foi quando eu me mudei para casa dele. Ou seja, você aceitou o pedido de casamento? Sim. Vocês casam no papel? Casamos na igreja, casamos num castelo. Tudo, nossa. Né? Foi tudo... Foi o casamento conto de fadas, que virou pesadelo depois. Foi um casamento assim. Esse castelo ele foi porque essa senhora lá de Galway, ela cuidava desse castelo, né? Então, assim, foi algo até que eu falei para ela. Porque eu lembro que eu nem o conhecia ainda, quando eu fui naquele castelo. Eu lembro que eu tinha comentado com ela, falei, nossa, deve ser lindo esse castelo, se casar num castelo assim e tal, não sei o quê. E aí, quando ele me pediu em casamento, eu falei com ela. E... Na verdade, você conseguiu casar. Exatamente. O castelo é seu. Exatamente. Ele casou no seu castelo. Não foi porque ele me levou, vou te levar. Foi o contrário, né? Mas eu comentei com ele, porque essa senhora, assim, ela conseguiu, né? Por um valor muito barato, enfim, né? E eu cheguei, quando eu me casei, eu cheguei numa carruagem. Mas total Cinderela, né? Total Cinderela, Porque ela conseguiu lá na cidade, enfim, ela conhecia a pessoa, então foi isso. Mas foi um casamento muito pequeno, que só foi a família dele, né? A minha mãe e o meu irmão, e somente isso, assim. Sua mãe, quando conheceu ele, o que ela falou? Não falou muita coisa, não. Não teve um instinto materno ali? Falou, ih, minha filha... Não, porque aí ela já assim. Conheceu ele, ela já foi pro casamento, então o conheceu lá no castelo. Entendi. Né? A gente ficou alguns diazinhos antes para ajeitar as coisas. Eu que fiz praticamente tudo, assim. Que peguei as flores, que enfeitei, que fiz, decorei a mesa. Mas era uma coisa só para a família mesmo. Então foi uma coisa bem simples. Mas a gente ficou esses dias, então a minha mãe estava feliz de saber que eu estava grávida, ver que a filha vai casar. Mas eu acho que estava, como tinham mais pessoas ali também, não eram só nós dois, ela não teve um contato com ele muito... Talvez tempo também suficiente para ver coisas e me falar. Acho que não. Mas foi isso, assim. Nos casamos.